Doutor Mário, tá me ouvindo bem aí? Doutor Glauber Bess, tudo bem, irmão? Graças ao bom Deus, cara. Tudo certo, tudo tranquilo. E aí, vamos falar de recursos? Como é que vai ser? Só se for agora. A gente marcou para 7 horas e eu tô vendo que tem um monte de gente acompanhando aí já. Ah, é? Deixa eu ver. Viu? Deixa eu me adiantar aqui. É a primeira vez que eu tô usando Instagram, Ah, é? tá? Então, Bem legal, o qualquer falha, Instagram é bacana pra caramba, eu gosto. eu tô vendo, é sensacional, tô achando bacana. Então, qualquer falha que eu tiver aqui, já peço desculpas adiantado já. A hora que você quiser, podemos ir, viu? Bom, agora são 20 para 7. O assunto é extenso? Parece que, na verdade, a gente já está no ar, né? Sim. Já estamos no ar. A hora que você quiser começar a Aguardar. explorar o assunto, eu estou sob a vossa presidência. Tá, vamos aguardar mais um pouquinho. Se as pessoas quiserem mandar algumas dúvidas, aí já pode ir mandando, a gente já responde também, conforme for do decorrer do bate-papo aqui, beleza? Boa. Tá saindo uma arara gritando aqui ou não? Dá para escutar alguma coisa gritando. Tem uma arara que fica aqui, ó, da vizinha, chama Chicão. E Ah, essa hora aqui, 6 horas da tarde, entre 7 e 8, entre 6 a 7, ele fica alucinado aí, olha só que legal, Glauber. Eu vou fazer uma referência aqui. Eu bati o tá? olho aqui no meu Instagram e um grande advogado, mas grande, grande mesmo na acepção técnica do termo, daqui de Santos, é o doutor Eduardo Elias. Ele mandou um abraço aí pra gente aí nos comentários, né? A gente manda um abraço para ele também. O Eduardo Elias, né, um amigo, mas assim, principalmente na minha formação, né, quando eu estava lá nos bancos acadêmicos, eu cansei de varar as madrugadas, na época romântica do Tribunal do Júri de Santos, que inclusive, para as pessoas que não conhecem, é um dos maiores plenários que tem, pelo menos que eu já vi, eu acredito que ele seja maior até do que o plenário principal da Barra Funda. E durante muito tempo eu tive a possibilidade de assistir em loco, né, os embates com o Eduardo Elias, o grande, acho que talvez o maior promotor do júri que o Brasil já teve, que é o Dr. Borba, né? E Eduardo Elias, olha, um dos que mais domina não só o conhecimento técnico do tribunal do júri, do rito do júri, mas de oratória, a perspicácia, né, de atuação dele no júri, assim, fora do comum, fora do normal. Então, deixo um abraço aqui para o grande Eduardo Elias, que muito me incentivou. Eu, no meio da minha carreira, né, ainda um novato, e me lembro, uma vez eu tive uma oportunidade de falar isso numa palestra, né? Ainda que na época presencial, né? Fui chamado para compor a mesa numa palestra dele e falei que uma vez eu estava fazendo júri e quando eu olhei para a plateia e vi o Eduardo Elias ali me assistindo, na verdade a pressão que todo plenário causa no advogado, né? Naquele que tem sangue nas veias, aumentou. Né? Então eu tenho assim ele como um grande incentivador, um cara que sempre acrescentou muito para os colegas e sempre foi uma mão assim disposta a ajudar. Deixo aqui, sem me alongar muito, um abraço ao grande doutor Eduardo Elias. Ah, legal. É bom a gente ter. Quando a gente tem grandes professores, isso faz a diferença na vida da gente, né? Não só na vida profissional, mas na vida em si, Sim, né? com certeza, com certeza. Isso é muito legal. Ó, o Marcelo Galvão, o doutor Marcelo Galvão tá mandando um abraço para nós aí também. Grande abraço. Gosto muito dele também. Gente boníssima. Gente boníssima. Bom, vamos lá? Acho que já dá para começar. Faltam 15 minutos ainda, mas acho que dá para a gente ir trocando uma ideia a respeito de júri. O que você acha, doutor Mário? O júri
o júri é apaixonante, né? E qualquer ideia que sempre é travada aqui no Jurisprudência Comentada, permita-me só expor de início, né, Glauber? Eu tenho esse canal aqui como um canal assim que muito contribui para com o advogado, para com a jovem advocacia, para com os advogados criminais que atuam na área criminal. Então, eu tive sempre um carinho muito, muito, muito grande aqui pelo Jurisprudência Comentada, não só pelo nível que sempre tem as lives aqui, mas pelas suas grandes personalidades. Então, para não incorrer no equívoco, né, de citar todos, os grandes que passaram por aqui, mas queria deixar um abraço ao pessoal do Jurisprudência Comentada, na pessoa do Dr. Henrique e no meu grande irmão, Dr. Neto Atui, né? Sem falar de você, Glauber, que é um grande amigo que a advocacia criminal, o júri me deu. Já tive a oportunidade de estar em alguns plenários contigo, né? Então, eu quero deixar bem externado aqui a minha grande alegria de estar aqui nesse canal e falando sobre aquilo que a gente mais gosta, em plena terça-feira de carnaval, que é inusitado, né? Muito obrigado a vocês aí por essa oportunidade. Olha, quando a gente começou com o projeto da jurisprudência comentada, eu não esperava que eu ia conhecer gigantes do direito, tá? E começou com uma live que eu fiz com o Mauro falando sobre júri, não tinha nem nome de jurisprudência comentada. Eu tenho uma amizade também de longa data com o Henrique, e um dos presentes que Deus me deu foi a sua amizade, Baduris. Você é um gigante, um tribuno sensacional. Eu admiro muito seu estilo no plenário. Você é monstro. E assim, o que é mais legal, empolga quem assiste, inspira quem já atua. E isso é muito bom. Isso é sinal que literalmente você mostra por que veio e realmente nasceu para isso. Eu acho que você é o cara hoje, assim, em Santos e no litoral e São Paulo, você é um dos um dos maiores tribunos aí. Já te vi no plenário, tive o prazer de estar junto contigo, literalmente com você para o plenário e para a guerra. Isso é legal. É sensacional. E agora, a gente falar sobre recurso no júri, não tem como a gente não... É inevitável. Deixa eu só tirar o fone aqui que está me incomodando. Só um minuto. Tá me ouvindo bem agora? Tá tranquilo? Bem. Melhorou? Tava melhor antes. Tá. Então vou voltar aqui, peraí. Tenta voltar. Enquanto você volta, Glauber, essas suas gentis palavras, né, a fazer essa referência a mim, na verdade, elas é grande parte da nossa amizade, mas assim, todos nós, né, cada um tem um estilo diferente e assim, no meio dessa pandemia, tivemos a oportunidade de fazermos 2 plenários, né, dificílimos, por sinal, e ali não há um que se destaca quando existe uma equipe, né? Eu sempre prezo por deixar isso muito bem claro a todos. Então, assim, você falar que eu sou gigante, que isso, que aquilo, você é um amigo meu, né? Mas eu posso te falar que, pelo menos aqui, a Baixada Santista é um celeiro de grandes tribunos, né? Tem outros advogados muito, muito, muito de destaque aqui na minha região. Eu aprendi com todos. Aliás, a vida é um aprendizado, né? Essa live é um aprendizado. Então, quando você fala isso, espelha neles. Mas, assim, muito obrigado aí pela consideração. Você sabe que é recíproco. Você é um intelectual, né? Então, eu fico muito feliz aí. Não pelo gigantismo das suas palavras, mas porque estamos contribuindo sempre. Isso que importa, né? Isso que é bem legal. Com certeza. Bom, a gente vai falar sobre recurso no júri e, se você me permite, Mário,
Antes de qualquer coisa, acho que para falar de recurso de júri a gente tem que pontuar um dos atos mais importantes de qualquer plenário. Eu já começo aqui de cara dizendo que tudo que você fizer no plenário, literalmente tudo, peça para constar em ata. A ata é o extrato do júri, é o extrato do que aconteceu. É ali o registro público de tudo o que está acontecendo no meio do debate, no meio do plenário. Qualquer respiro que você veja que seja contrário aos interesses do acusado, tem que pedir para constar na ata. E por mais que o juiz diga, não, não é bem assim, que nem a gente estava conversando hoje à tarde a respeito da ata em si, uma situação que o promotor, por estratégia de defesa, eu falei para o réu só responder aquilo que a defesa perguntasse, e nessa ocasião o promotor no debate começou, não, o réu veio aqui, ficou em silêncio, usando esse tipo de expediente que é argumento de autoridade. Ele falou isso por 3 vezes no plenário. Pedi para o juiz constar, o juiz, estou constando. No final do debate, no final do plenário, confiro a ata e o juiz só tinha constado uma única vez e do jeito que ele queria. E não é assim. Tem que constar tudo isso na ata porque isso tem que ser levado para um recurso, numa eventual apelação. Por que eu estou levantando essa situação? Porque dentro do recurso do tribunal do júri existem os limites. É diferente de uma apelação. O tribunal vai analisar literalmente aquilo que você pediu e literalmente aquilo que está em ata. Se não constar na ata, não foi registrado. Se não foi registrado, não pode ser alegado em recurso. Então, se a ideia aqui é levantar alguns macetes de recurso, esse é o primeiro que eu lanço mão aqui para a gente já começar a falar da matéria proposta aqui nessa live, né? E muito bem pontuado, viu, Glauber? Eu quero dizer a todos, né, que assim, cada plenário ele tem é como se tivesse vida própria. Não existe um plenário do júri que seja igual ao outro, nunca vai ter. Cada julgamento é uma experiência nova. E o advogado ele tem sempre que estar muito atento, né, a tudo que ocorre e saber na hora exata, né, como agir. Então, o meu ponto de partida, até para comentar essa questão da ata de julgamento, vai lá nos meus primórdios, porque a maioria das pessoas não sabem, ou talvez, né, nem ousam imaginar, mas eu me considero uma pessoa assim um pouco tanto quanto fechada. Eu, fora do trabalho, no dia a dia, sou uma pessoa, vamos dizer assim, envergonhada, né? Mas quando eu visto a minha beca, quando eu vou para o plenário, só de estar naquele local, com aquela liturgia, e ali colocando à prova tudo aquilo que nós passamos na vida, todo o cabedal de conhecimento, todos os nossos esforços, o aprendizado, para mim, pelo menos, aflora não uma personalidade, mas é como se existisse uma chave que muda por completo. Então, ali, eu deixo de ser inibido, lógico. Para tudo, existe um critério de estratégia, né, para todos os julgamentos, quer seja se você estiver atuando na defesa ou como assistente da acusação. Mas uma das coisas mais difíceis que existe, principalmente porque na maioria das vezes o promotor ele tem uma ligação muito maior para com os jurados e para com o magistrado do que o próprio advogado. Então é muito difícil, e você exemplificou muito bem isso, nobre Glauber, quando o promotor fez referências ao silêncio do réu, que é inadmissível, é letra da lei, né? E assim, a maioria dos magistrados eles assistem isso com uma parcimônia muito grande. Então, quando o advogado se rebela, né, e leva isso para que seja constado em ata,
muitas das vezes os jurados vão entender o advogado como o cara que está causando problemas, o cara que está querendo alguma chincana, o cara que está querendo plantar uma nulidade. E o promotor, ainda dessa postura do advogado, ele ainda se sobressai, como já vi muitas vezes isso acontecer, né? Mas essa é uma lição que não só a jovem advocacia, os advogados que estão iniciando no júri, vão ter esse tipo de dificuldade de paralisar o julgamento, até porque ali vai imperar o escárnio, muitas vezes eles vão querer colocar o advogado em mãos lençóis, né? Mas tem que ser muito bem aplicado o que está escrito no nosso Código de Processo Penal. E em relação à ata de julgamento, está no artigo 494 e seguintes. Na verdade, são 3 artigos, o 494, o 495, seus incisos, né? E o 496, ele é bem sintomático quando ele fala assim: a falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativas e penal, né? Então, isso foi naquela reforma de 2008. É bem bacana dizer isso, né? Porque quando você pega uma ata de julgamento onde que não constou absolutamente nada do que aconteceu no plenário, que é fielmente ali os atos que instruíram a sessão de julgamento, muitas das vezes é como se você não tivesse uma ata. Você tem uma formalidade cumprida, né? Mas não na sua essência, né? Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio, e você foi muito feliz, meu irmão, quando já dá essa dica logo de cara, porque para recorrer, você vai ter que se fazer referência à ata. E se você não tiver ali bem ali a exibição dos motivos pelo qual houve todas as intercorrências, tudo que houve durante aquele julgamento, muito provavelmente, quando a gente fala de segunda instância, você não vai ter um êxito que você espera nos tribunais. E é justamente no artigo 593, inciso 3, a linha A, que é taxativo ali, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, tudo que acontecer e você for mencionar isso, ocorrer nulidade, um jurado dormiu, consta em ata. O promotor conversou com uma testemunha que já estava já incomunicável, consta em ata. Nessa linha A. Se não constar na linha A, é matéria preclusa, já não pode mais ser apreciada pelo tribunal. Então, eu tive o prazer e ainda acho que até o fim da minha carreira eu vou advogar pela defensoria. É uma sensação de se sentir assim socialmente útil. Então é muito gostoso e gratificante, porque você pega processos assim que são literalmente pedreiras assim, e o desafio é sempre bom. E já teve ocasião de eu pegar um júri que vai entrar com uma apelação, e na sequência, em vez do advogado pedir para constar em ata que tinha um jurado que tinha dormido, 2 dias depois o jurado procurou pelo colega e pediu para registrar numa ata de cartório. Mas aí já tinha passado e essa matéria o tribunal não conheceu. Não Sim. conheceu porque tinha havido a preclusão. Então, o importante da ata é justamente na questão do recurso na linha A do inciso 593. Tem que constar, tem que pedir, tem que motivar no recurso e no pedido nunca esquecer para que conste lá. Até mesmo até o Henrique comentou aqui, ó, que o bate-papo, né, às vezes propiciam maiores e relevantes contornos do que na graduação. Isso faz parte aqui desse canal que você criou junto com ele, viu, Glauber? Mas, assim, eu faço questão também que seja assim, no nível de bate-papo mesmo. Estamos em pleno carnaval de pandemia, né? Se bem que eu tenho certeza que no que depender de você, Glauber, e do Henrique, nós sempre primamos por nossos ouvidos ter um som de alto nível, né, que destoa desse feriado de carnaval, né? Estou falando do
do gostar, né, das nossas questões musicais, do rock and roll, do heavy metal e Sim. etc. Mas é inusitado nós estarmos aqui justamente hoje batendo um papo sobre júri e essa questão recursal. O que você aprende na faculdade em si? É um rito escalonado, é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, e muitas vezes, aliás, o júri sempre teve os seus detratores, desculpa, sempre teve os seus inimigos. Há muita gente que fala que o juiz togado, né, deveria ser o responsável por tudo, né? Sendo que eu sempre tive, né, a mais absoluta certeza, com todos os problemas, que o Tribunal do Júri é o tribunal mais democrático que existe dentro do Poder Judiciário brasileiro, né? Isso em legislações estrangeiras também, né? Mas o júri, existe um amor pelo júri, né? Você não simplesmente gosta do júri. Então, na faculdade, inclusive aqui, ó, um dos grandes advogados, aqueles que eu fiz referência no começo, Glauber, Dr. Marcoche, foi meu professor, e ele só tem, acho que uns 5 anos a mais do que eu, né? E ele foi meu professor, acredite se quiser. E eu me formei com 22 anos. O Marcoche, que é fora de série, ele sabe bem disso, né? Quando você está numa graduação, dentro dos limites, o professor ele se desgasta, ele tenta demonstrar mais do que existe dentro da grade do curso. Só que quem faz a faculdade, de fato, é o aluno, né? E se ele souber extrair dos seus professores, ele vai muito longe, né? Sempre abraçado com boas doutrinas, acompanhando a jurisprudência. Diferente de um aprendizado empírico, né, que pelo menos foi o meu, de você aprender tudo isso na raça, né? E o júri faz muito bem isso, né? Lógico, né? Eu tenho que partir aqui de uma premissa, e eu sempre adoto isso em todos os meus julgamentos. Se você achar que vai acontecer um milagre no seu processo, me desculpe, você não é um advogado preparado para o ano 2021. Me desculpa, você não está atenado ao que é a advocacia, né, nessa década, no novo milênio. A maioria dos juízes, eles têm, querendo ou não, uma mentalidade inquisitória, né? Então, você vai entender que lá na investigação, quando tem um oferecimento da denúncia, quando tem a questão da audiência, enfim, até ter a pronúncia ou impronúncia, absolvição sumária, a desclassificação, né, o que impera nas pessoas é justamente isso, né? As pessoas julgam. O ser humano é falível. É muito mais fácil você condenar alguém do que você se colocar no lugar e ter uma visão horizontal e vertical ao mesmo tempo, né? Então, não muitas das vezes, mas para dizer assim que você, para estar preparado, você precisa saber até mesmo o que você vai fazer sobre um tal ponto no processo em nível de recurso, que não necessariamente precisa ser naquele momento, né? Mas você não pode deixar passar. Você precisa estar atento, até porque você pode ter variáveis ao longo desse processo, e aí você fazer vir à tona uma questão que mais tarde você vai poder suscitar no seu recurso. Mas você não pode nunca esperar isenção do seu julgador, né? Você, como eu particularmente me preparo, como se fosse dar tudo errado. Quando o advogado ele chega no plenário, aliás, na primeira fase do júri, e já sabe que vai ter pronúncia, que vai para o plenário, que você vai ser massacrado lá dentro, na verdade, você está se preparando para que tudo isso aconteça e você tem uma chance das coisas transcorrerem, pelo menos da maneira que você pretende, de você colocar em prática o exercício da sua estratégia. Então, essa cultura inquisitória, que faz parte, né, inclusive a maioria impera no Brasil, né, as duras penas, é muito difícil você encontrar um juiz garantista, por exemplo, no júri. É muito difícil. Mas existe, né? Então, a maioria deles, eles estão sempre contaminados por essa ânsia acusatória, né? Que vai bem de encontro ao que recentemente mudou o esqueleto do nosso Código de Processo Penal, né? Com o pacote anticrime,
juízo das garantias, etc. Então, quando se inverte essa lógica do pressuposto de inocência e o juiz ele parte para buscar motivos para condenar alguém, e quem fala muito bem disso é o Lenny Streck, você realmente está de frente com o inquisidor. Ele vai mandar o seu cliente a júri e lá dentro você vai ter que se virar para fazer, por maioria dos 7 jurados, darem valor àquilo que você está construindo como tese no plenário. Então, assim, ponto de partida para todo mundo entender. Pense que vai dar tudo errado e o que você vai ter que fazer para salvar. Nesse ponto é onde que entra o que a gente fala de recurso, que você tem que manejar o recurso correto, né? Quer seja na primeira fase, quer seja na segunda fase. Então, você tem que saber os 581, os pressupostos de admissibilidade, quer seja na primeira fase ou quer seja na apelação na segunda fase. Acho que esse aqui é um ponto importante também para a gente citar. Mas quando eu falo de duplo grau de jurisdição, né, é lógico, é uma revisão de uma decisão que foi desfavorável. Por quê? Né? Isso não está previsto expressamente na Constituição Federal, mas ela decorre do devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. E tem, acho que, o 92 e seguintes, assim como também os meios para garantir o contraditório e ampla defesa, que é o artigo 55. Isso, quem dá, né, margem é o Pacto de São José da Costa Rica. Deixa eu ver aqui, eu acho que é o artigo 2º, parágrafo 2º, a linha H, né, que foi introduzido no Brasil pelo Decreto 678 de 92. Né? Então, óbvio, por quê? Existem magistrados com posições isoladas, existe a eterna falibilidade, humana. Então, para isso é que tem que ter o duplo grau de jurisdição. E até me socorre, viu, Glauber? Porque você sabe que quando às vezes eu começo a falar, não paro, né? Não, mas, tá, é gostoso de ouvir, tá bala. Não, é justamente isso. Quando a gente pega uma decisão, o que pode ser? Condenatória, ela pode ser extintiva ou absolutória. Ou no caso daquelas impróprias, né? Naqueles casos de inimputabilidade. Principalmente no júri, nulidade. Muitas vezes você sabe que vai ocorrer uma nulidade. O advogado tem que estar preparado. O advogado ele não tem que fazer imperar a coletividade, o que pensa a coletividade, o que pensa o tribunal da internet, as mídias sociais. Você está ali para defender um acusado ou alguns acusados no plenário do júri. Se você se importar com mídia social, se você se importar com o que vão falar de você, desculpa, você também está fora do jogo de um bom advogado, um bom tribuno do júri. Né? E exatamente o reconhecimento dessa nulidade, né, que você vai buscar a reforma, pode muito bem fazer com que você tenha uma reforma parcial ou total dessa decisão. Né? E, aliás, é a única possibilidade que você tem, às vezes, em outra instância, dependendo do caso, de reavaliar provas. Então, se você deixar isso, por exemplo, para você discutir em matéria de HC, ou então num recurso especial, extraordinário, STJ, STF, esquece. Só que o jogo, em segunda instância, ele passa a ser coletivo. Então, você precisa saber também dominar como que são os entendimentos das câmaras do tribunal onde que você está atuando. O tribunal estadual ou federal. Né? Uma certa vez o Dr. Marcoche estava me falando no julgamento, salvo engano, que ele fez na federal, né? No júri na federal. Então, assim, é justamente isso, né? E o que mais me apega para a gente poder pegar e falar numa live como essa, né? Que se você tiver a noção, né, do fundamento democrático de um sistema recursal, é justamente para você ter um controle, né, do poder punitivo do Estado e, pasme-se, né, isso tudo verte em favor da defesa, muitas das vezes restringindo até mesmo os recursos da acusação. O bom advogado ele tem que ter isso em mente. Essa é o norte da bússola. Controlar o poder punitivo do Estado. E que é muito aflorado. É muito aflorado. No Tribunal do Júri é muito simples você ir para o plenário.
basta você ter indícios suficientes de autoria, então uma mera alegação de que alguém cometeu o crime, isso faz com que a pessoa vá para o júri, assim como Sim. também, né, a materialidade. Teve isso, esquece, você vai para o tribunal do júri. Né? Então, ter em mente a questão recursal é muito importante para quem se aventura nessa questão maravilhosa, né? E sabe dominar o rito, que é o mais importante Sim. de tudo. Viu? Vou fazer um parênteses aqui. A questão da autoria e materialidade, indícios de autoria, indícios de materialidade para pronunciar, muitas vezes a gente encontra um juiz que não é juiz, é delegado, né? E a sentença de pronúncia passa a ser um indiciamento, não é isso? Exatamente. Desde o começo. Passa por cima de tudo e... Desde a investigação. Né? Desde a Sim. investigação, ali é que existe a cultura de que não existe a nulidade de atos investigatórios no Brasil, né? Os tribunais Sim. superiores muitas das vezes não reconhecem isso, e aí você vai ter que fazer tudo isso surtir efeito em matéria de prova, né? Sim. Isso você pegar e fazer acontecer no plenário, né? Ou buscando uma nulidade, etc. Estou dando uma olhada aqui, alguém deixa só ver, ó, o Henrique mesmo. Ele faz uma pergunta de como o TJ, imagino que seja o nosso aqui de São Paulo, tem se mostrado em relação ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Vai bem de encontro, Glauber, com o que a gente está falando aqui. Eu cansei de ver decisões com excesso de linguagem. Decisões onde que o promotor, por si só, ele não precisa ler no plenário. Né? Existe a tática de você mostrar para os jurados para eles próprios lerem. Os próprios jurados lerem. Se eles lerem, muitas das vezes, assim, eu consigo elencar aqui vários recursos que eu já fiz, alguns deles ainda não foram julgados, assim, com manifesta disposição de que o juiz finca que existe autoria e materialidade, ainda tece comentários de que a ação do réu foi uma catástrofe e emprega essas, o vínculo subjetivo que ele tem sobre esse fato. Então, muitas das vezes isso compromete. Como que o tribunal tem julgado? Tem entendimento para tudo quanto é lado. Aqui, principalmente em São Paulo, tem não vou cometer o risco de ter uma conduta aqui ultrajante, vamos dizer assim, né? Mas indelicada. Mas tem um grande doutrinador que eu já li, né? O livro dele numa sustentação oral, e o voto dele foi contrário ao caso real que ele estava descrevendo no livro dele. Né? Então, é muito complicado. Né? Aqui em São Paulo tem a Câmara de Gás, tem as câmaras de gás, né? E você tem que estar bem ciente de que você vai, muitas das vezes você vai ter um resultado negativo, né? Mas o que você vai ter que manejar, não só os recursos, mas principalmente o HC, para que essa nulidade, para que isso que ocorreu no julgamento, aconteça no nível STJ ou STF. Viu, falando em doutrinador, que é desembargador do TJ, tem um livro do Nutt, que fala sobre o júri. E tem uma pesquisa no final que ele coloca sobre a influência do elenco no tribunal do júri. Quem mais do tribunal do júri influencia os jurados? É a opinião, é a oratória do advogado, a oratória do Ministério Público ou a opinião do juiz? De todos os jurados que ele entrevistou, 50% leva mais em consideração a opinião do juiz. 25% mais em consideração a explanação do MP e 25% mais com relação à explanação da defesa. Aí, eu digo, você comentou essa questão de apresentar para os jurados a sentença de pronúncio, excesso de linguagem. Se o... Mário, você está me vendo? Acho que está
talento aí. E, pessoal, eu vou dar andamento aqui até o Dr. Mário voltar. Ah, acho que eu parei no, no ponto aqui do excesso da linguagem, da sentença de pronúncia. Deixa eu só chamar o Dr. Mário aqui de novo. Já vai entrar já. E aí chega o juiz para os jurados e pega aquela sentença de pronúncia e entrega para os jurados. Leiam aqui, ó. Esse o réu. Isso é uma postura que literalmente prejudica muito a defesa. Glauber e meus amigos que acompanham aqui, peço desculpas, não sei o que aconteceu com o meu telefone, simplesmente ficou, escureceu a tela e parou de funcionar. Impressionante, nunca tinha acontecido isso anteriormente, né? Mas isso, Tá as tranquilo? coisas que acontecem em tempo de pandemia, um novo normal, a gente precisa se acostumar, às vezes a gente tem algumas situações inusitadas, mas eu peço desculpa a todos. Sim. Vamos lá. A gente estava falando sobre excesso de linguagem na sentença de pronúncia, e eu mencionei um livro do Nutt que ele traz uma pesquisa que ele fez na época que ele era presidente do Tribunal do Júri na Barra Funda, não sei se foi na Barra Funda ou num outro fórum, mas enfim, e uma das opiniões que mais influencia a decisão dos jurados é a opinião do juiz, a opinião do juiz presidente. Então, de repente, chega o momento do juiz que prolatou a sentença de pronúncia, leva essa sentença de pronúncia até os jurados, dependendo do gesto que ele fizer, qualquer comentário que ele fizer, depois que entregar ou durante ali os debates, isso pode pesar muito somado ao excesso de linguagem da sentença de pronúncia, sabe? É o que eu vejo, assim, que isso prejudica. E travou de novo. Eu quero trazer uma situação para vocês. Tá, Mário? Beleza? Tô aqui, tô aqui. Tô te Tá. ouvindo. O que eu... De tudo isso que a gente está falando, eu
Eu conheci o Mário também no projeto que ele tem, junto com o Volpiani, junto com o Mauro, que é o Na Trincheira, que é sensacional. É sensacional. E sempre acompanho, acho que vale muito a pena e soma para o direito penal, soma para o direito criminal. Nessa toada que eu te conheci, que surgiu a oportunidade de fazer o júri aí em Santos. E, para nossa surpresa, foi uma decisão que essa decisão é que motivou também a gente estar debatendo aqui, né, Mário? E que é uma decisão que eu vou pedir agora para você explicar para os lives telespectadores, porque literalmente foi uma aberração, com todo o respeito, mas foi. Então, é bem legal a gente tocar nesse assunto, né? Porque esse ano, por exemplo, eu completo acho que 18 anos de carreira. Eu já tive brincando, assim, acho que uns 300 casos referentes ao Tribunal do Júri, com 116 plenários realizados, né? Aqui em Santos tem muitos outros advogados que têm números muito maiores. Mas eles também são um pouco mais velhos do que eu e são provenientes de uma época onde os juízes nomeavam os advogados para sem honorários, mas eles faziam os júris, né? Coisa que eu não consegui, né? Depois de formado, atuando como advogado, né? Isso já existia o convênio com a defensoria. E foi inusitado nesse processo, porque é um julgamento gigantesco daqui da região, processo desaforado, salvo engano, acho que foi em 2003, que se deram os fatos, né? Envolve crime organizado e etc. O que aconteceu? Dentre de muitos e muitos e muitos acusados de 2 homicídios e da associação ao tráfico de drogas, o meu cliente foi o único que teve, dos 2 homicídios e dessa acusação, da capitulação inteira, nós conseguimos no primeiro plenário uma absolvição. Tá? Então, imaginem o réu ser absolvido de uma dessas acusações no plenário do júri. Pois bem, o Ministério Público recorreu, e aqui é preciso para que todos entendam, isso que foi pelo menos a primeira vez que eu vi na minha carreira acontecer. A tese, óbvio, era negativa de autoria. Né? Negativa de autoria. Ok. Você está lutando contra a HECO, você está lutando contra um monte de coisa, mas negativa de autoria. E teve absolvição num dos crimes contra a vida. Ok. O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça mandou a novo julgamento. E aí foi quando eu tive o prazer de te convidar, Glauber, e você aceitar, junto com o nosso amado irmão Mauro Altui Neto. E aí vocês vieram, só que assim, a cereja do bolo, né, foi de que no acordo do Tribunal de Justiça, né, estava ali delimitado que dos 3 crimes denunciados e dos 3 crimes julgados, o novo plenário do júri iria ser restrito somente àquele caso no qual o réu foi absolvido. Ou seja, não estaria sendo levado à baila, ao conhecimento dos jurados, os outros 2 crimes do qual o réu havia sido condenado. Imaginem, então, eram 3 crimes. Os 3 por negativa de autoria. A tese principal. Então, o que o Tribunal de Justiça faz? Julgamento parcial dessa apelação. Só vai ser julgado pelo crime do qual ele foi absolvido. Os outros 2 já permanecem a condenação. Você pensa no momento, como que isso é possível? Né? Como que, se eu estou alegando a negativa de autoria, a alegação da negativa de autoria, como que eu vou explicar para os jurados que ele não é a pessoa que cometeu o crime, se o próprio Poder Judiciário já o condenou nos delitos conexos? Né? E essa que é a prova que foi nos imposta nesse julgamento. Né? E é legal, Glauber, você ter lembrado disso, porque justamente traz à baila, né,
o que a gente está falando aqui, de recursos. Né? Então, com a condenação dele nesses termos, eu tive que fazer um recurso para a própria Câmara que determinou essa questão. É óbvio que a Câmara vai manter o julgamento, né? E aí nós vamos contar com o brilhantismo do Mauro Atui Neto, né? Porque com certeza, a nível STJ e STF, isso vai cair. Existe até uma jurisprudência, né? Já que nós estamos falando aqui na jurisprudência comentada, eu não vou ler o acórdão inteiro, nem a sua ementa, né? Mas nessa questão aqui, diz o incrível Sebastião Rei Júnior, né? No HC 199/241 de São Paulo. Ele fala assim: decisão, crimes conexos, decisão contrária à prova dos autos, impossibilidade, soberania dos vereditos, provas correlacionadas, tese de negativa de autoria. É inviável a anulação de parte da sentença proferida pelo tribunal do júri quanto a crimes conexos, em que se determina a realização de novo julgamento somente em relação a esses crimes, ao argumento de que a decisão do jurado. Voltei? Voltou. Desculpa. Vamos lá. Tranquilo. Vou ler aqui. É inviável a anulação de parte da sentença proferida pelo tribunal do júri quanto a crimes conexos, em que se determina a realização de novo julgamento somente em relação a esses crimes, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Evidenciado que as condutas imputadas ao acusado ocorreram no mesmo contexto fático, a tese de negativa de autoria consiste em que naquele dia o paciente não estaria no local dos fatos, parcialmente acolhida pelos jurados, abrange todas as condutas imputadas na decisão de pronúncio, razão porque as provas dos crimes são correlacionadas, inviabilizando a anulação parcial da sentença e, consequentemente, a submissão do paciente a novo julgamento somente em relação ao crime que foi absolvido. Ordem parcialmente concedida para declarar a nulidade do acordo hostilizado e determinar a submissão do paciente a novo julgamento no Tribunal Popular, inclusive com relação ao crime em que ele foi absolvido. Então, veja que essa questão já havia sido debatido antes, levado, inclusive, para o STJ, né? O Reis entendeu com essa questão que justamente a defesa alegou no plenário. Né? A impossibilidade, com essa tese de negativo de autoria, você exercer a ampla defesa, o contraditório, principalmente em relação aos crimes conexos, se você só vai julgar um, sendo que a defesa do réu é de que sequer naquele dia ele estaria naquele local, naquele horário, naquele lugar. É bacana isso porque é inusitado. Né? Muito. Porque, na verdade... Perdão, Mário. Pois não. Não, eu particularmente procurei muito. E a única doutrina que eu achei algo, né, referente a isso, eu vou mostrar para vocês, é nesse livro aqui, que para mim faz parte aqui, ele dorme no meu criado mudo, vamos dizer assim, o brilhante Valfredo Cunha Campos, né, promotor de Justiça no Júri da Barra Funda, salvo engano, acho que ele é do segundo Tribunal do Júri, não me recordo agora, mas ele foi titular aqui na Praia Grande, aqui no litoral paulista, fora de série, né, um dos mais bem preparados profissionais, que aqui a gente não fala só para advogados, né, mas para acadêmicos, para todo mundo, mas assim, é um profissional que realmente chega a dar luz aos nossos olhos, né. E o Valfredo, nessa obra dele, eu acho que já tem uma nova aqui atualizada, essa aqui é a sexta, acho que já temos a sétima, salvo engano. Ele realmente trata desse assunto, que é um tanto quanto inusitado. Isso... Voltei de novo, né? Quase ia caindo aqui a conexão. E só nos pega de surpresa quando a gente está no plenário, né? Quando a gente imagina que nada pode acontecer de inusitado, vem uma decisão dessa e nos manda para o plenário nesses termos.
Aí, o que o pessoal pode pegar e nos perguntar é o seguinte: sim, mas quando da decisão do Tribunal de Justiça, por que, que você não subiu com um recurso especial, extraordinário, não alegou essa matéria para os tribunais superiores? Aí eu vou explicar. Primeiro, nesse caso específico que nós estávamos, né? Aliás, nós estamos nele ainda. Eu não sou o advogado principal do processo. Na verdade, eu fui chamado para fazer o plenário, até porque o advogado desse réu, ele mora fora do país hoje. Segundo, o réu estava muitos e muitos anos preso. Ele queria ser julgado novamente, né? Até porque quando a justiça tardia, muito tempo no cárcere, faz a pessoa já se acostumar, né, com o cumprimento da pena e ele teria eventual benefício muito próximo em sede de execução penal. E, enfim, né, mas nesse caso nós recorremos, né, novamente, vai ser julgado no Tribunal de Justiça e o incrível Mauro Altui Neto vai com certeza tomar conta desse processo aí, nível STJ e STF. A Bacana impressão que eu tive, perguntar. a impressão que eu tive quando a gente fez esse júri aí, Mário, é que a decisão do TJ fez, olha, já foi condenado aqui, por um. Condenem esse outro aqui que tá tudo certo. Exatamente. Isso foi um prato cheio para o MP. Exatamente. Um prato cheio para o Ministério Público e, obviamente, isso foi prejudicado e, na visão da gente naquele plenário, foi o primeiro plenário depois da pandemia, né? Sim, sim. Foi o primeiro plenário que fizemos aqui, né? Eu Sim. me lembro que ainda, na época, eu ainda peticionei informando para o juiz que eu já havia contraído, né, o Sim. Covid-19, mostrando exames atualizados e pedindo para que eu pudesse me manifestar sem a máscara. Porque, no meu Sim. entender, a máscara, pelo menos para mim, que tem um bronquite, etc. e tal, e pelo ritmo do plenário, ela seria ali naquele momento prejudicial e a própria estrutura do Tribunal do Júri deixava ali os jurados bem distante, né, do orador e etc. E foi deferido naquela oportunidade. Mas estávamos ali, né, naquele meio termo, se vai voltar, se não vai voltar, o que, que fazemos, e começaram a ter os plenários da mesma maneira de antes, sem acesso ao público presente, né? Então, o público, portas fechadas os julgamentos. E de lá para cá, por incrível que pareça, se somar todos os exames que eu fiz, né? De lá para cá, eu tenho contabilizado 32 exames do Covid, né? Muito por conta da minha passagem, né, pelo Santos Futebol Clube, né? E lá nós fazíamos no mínimo três exames semanais, porque nós acompanhávamos a equipe nos jogos, dentro e fora de casa. É um protocolo de sanitário, médico sanitário muito rígido. E essa questão hoje, né, nós temos aí muitos plenários, né, Glauber, já marcados para esse ano. E por incrível que pareça, esses últimos dois que nós fizemos, né, você acaba até se acostumando e foi feito, eu pelo menos acabei fazendo com a máscara, né? Às vezes perde o fôlego e para nós que usamos óculos embaça, né, muitas vezes, mas você, no final das contas, você não gasta energia desnecessária, já criando uma certa antipatia no juiz togado, né? Até mesmo dando uma arma para o promotor depois do plenário vir a questionar até mesmo a postura do advogado. Até tudo Sim, isso com tem que ser certeza. pensado, né? Com Eu acho que essa certeza. é uma parte fundamental para que todos que gostam do júri, que atuam no júri, possam ter isso em mente. Se você não tiver uma atuação equilibrada, uma atuação balanceada, mas principalmente focada em estratégias de saber a hora de atacar, de recuar, do que falar, de como surpreender o seu adversário, de como saber ler, né, o que vai ser falado e se preparar de antemão, realmente fica muito, mas muito difícil você estar ali na vitrine do júri exposto, né? E é óbvio, nada mais assim, falamos aqui para criminalistas, né? Mas não há glória maior do que uma bela
exposição, né, uma bela oratória, um belo julgamento no tribunal do júri, quer seja em casos de condenação ou casos de absolvição. Na minha carreira, Cláudio, eu já tive casos de réu meu ser condenado e eu sair ovacionado pela família, pelo próprio réu, e não entender isso. Assim como também muitos casos de ter absolvição e a gente sair de lá com a beca pesada. Eu particularmente, sou o maior crítico que existe da minha própria pessoa, né? De você falar assim, não importa só vencer, é como você vai vencer também, né? E isso tudo faz parte da, 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 da armadura de quem vai para o tribunal do júri. E você, como eu disse antes, um grande intelectual, né? Eu sou fã de quando você assume a tribuna, Glauber, porque realmente, eu não estou falando isso aqui para te inflar o seu ego, muito, muito além disso, mas tenho certeza que as pessoas aí, os grandes tribunos, né, se tivessem assim, uma grama de Glauber Bess, com certeza ia fazer as suas defesas ficar, no mínimo, assim, muito mais enriquecidas, né? Depois Agra... a gente pode tirar isso à prova, é só perguntar para o Neto o que ele acha. Né? Viu, Você eu vou concordar contar, comigo? a live que a gente deixou aqui, o tema que a gente propôs aqui foi de recurso, mas tem uma situação que eu fiz um júri, você falou de família da vítima, não quero fugir do assunto, mas esse é pontual. Eu defendi um rapaz que tinha matado uma criança, foi acusado de ter matado uma criança. E terminou a votação, o réu foi condenado, e nesse júri, assim, eu saí do plenário esgotado, cansado, mas com a sensação de missão cumprida. Eu sigo muito o que o Valdir Troncoso Pérez fala, que você tem que ter a sensibilidade de saber o limite que você pode ir. Você tem que ter essa sensibilidade, né? E nisso eu segui reto no corredor assim do fórum, um monte de gente lá de fora, tal. Entrei no banheiro. Banheiro assim para não era um espaço grande. A hora que entrei no banheiro, só ficou eu e o pai da vítima. E aí você vai fazer o quê? A porta estava fechada, tava eu e ele ali. Eu olhei para a cara dele e falei, olha, condenou. Daí ele olhou para mim assim, ele me deu um abraço e falou, eu entendo perfeitamente seu papel. No teu lugar eu teria feito a mesma coisa. O pai da vítima. Daí ele falou, que Deus abençoe muito você, mas a justiça foi feita, enfim, eu falei, olha, eu sinto muito pela sua filha. Sinto muito, de coração. Mas o meu papel é esse e eu tenho que ir até o fim. Essa foi uma situação muito emocionante, assim. Eu bem sei o que é isso daí, Glauber, e falo para os nossos amigos, né? Principalmente aqueles que vão depois, acredito que essa live vai ficar aí disponibilizada. Eu acho que aqui na Baixada, se eu não, eu devo estar ali no ranking dos advogados que mais atuam na acusação. Então eu sei muito bem o que é subir no plenário em prol, né, da vítima. Mas eu também já tive algumas situações, né, bem inusitadas atuando ao revés, né, por réus. E, assim, lógico, em primeiro momento sempre existe um afastamento dos parentes, dos familiares da vítima, né? Mas o que ficou marcado uma vez também para mim foi que a própria vítima, né, lógico, de um homicídio tentado, né, ela, no final de tudo, ela pegou e falou assim, doutor, parabéns, né, você foi muito bem no julgamento, você quase me convenceu de que realmente não foi ele que me despechou aqueles disparos de arma de fogo. Né? E lembrando que o primeiro plenário que eu fiz na minha vida, né, foi no Guarujá. Eu estava na companhia de um outro advogado também muito bom, o doutor Henrique Pérez, que acho que é o escritório dele em Cubatão hoje em dia. E nós fomos em Guarujá e a acusação, né, era também de um triplo qualificado tentado.
E a vítima, ela foi ao plenário com cadeira de rodas, né? Ela tinha ficado paraplégica, né? Sabe que era uma disputa de tráfico de drogas, era troca de tiros entre supostos traficantes, né? Mas ali realmente você vê a vítima, você está lutando contra aquilo, né? E a vítima falando assim, foi ele que atirou em mim, foi ele que atirou em mim. Aí você chega para o jurado e fala assim, não, mas a vítima está mentindo e tal, tal. Aí no final desse plenário específico, né, nós vencemos o plenário. Assim, você não só conta como vitória aquilo que as absolvições em si, mas tudo aquilo que no plenário você eventualmente você consiga em prol do réu. E no final das contas a vítima na cadeira de rodas, quando nos cruzamos no corredor, ele pediu o cartão. É incrível, né? Só o plenário do júri, né, que existe, né, esse espetáculo. E muitas das vezes ele afasta, óbvio, né, por conta da trincheira que existe ali, sempre ali na banca de defesa, né, porque a nossa preparação sempre é bélica, né, é evidente. Sim, com certeza. Nesse sentido. Mas ele se torna um tribunal humanizado nesse ponto, né? Ali as mazelas do ser humano que são discutidas à exaustão. Com certeza. Olha, nem tudo são flores. Eu já voltei para casa escoltado. 2 vezes. Torcida da Gaviões na frente do fórum, assim. É incrível, hein? Faz Eu não parte. tive esse gostinho ainda. Falar para Só você. uma vez que eu fui fazer um júri no interior do Ceará e eu arrolei uma testemunha, né? E eu não sabia que era um dos maiores pistoleiros que tinha, né, no Ceará. Então eles tentaram de todas as formas me demover a ideia, né, de que as pessoas não fossem levadas lá pelo aparato de segurança e etc. E tal. Falaram, bom, é só o Ministério Público pedir a absolvição que a gente não tem que pegar e ouvir a testemunha aqui. Fora isso, se vocês quiserem rasgar o que está escrito na lei, fica à vontade. A defesa não vai se surpreender com esse tipo de situação. E vencemos esse plenário, né? Foi bem legal nesse sentido também. Mas cada júri é um sentimento diferente, né? E por mais que eu não consiga hoje me lembrar mais, assim, de todos, né? Porque acabam sendo... eu fiz 116 até agora, né? Você acaba se perdendo, né? E uma vez eu encontrei um dos meus clientes, né? Logo no começo, eu tinha feito só o plenário também, eu não reconheci. E ali fiquei 1 minuto ali tentando imaginar até a hora que ele contou algo do julgamento, que daí me veio uma ideia, né, da pessoa que ele estava falando, né? E passados quase 10 anos, encontrei ele numa situação completamente diferente, né? Nos cruzamos na rua e até achei no primeiro momento que ele estava me confundindo com alguém, mas era de fato lá um julgamento nosso no júri bem bacana. Maravilha. Mário, a gente deixou... A gente tem tempo ainda para falar alguma coisa? A live é sua, fica à vontade. Manda bala. Eu queria fazer só 2 comentários, né? Tá. Primeiro, quando acho que eu caí pela primeira vez, não sei se ela está aqui nos assistindo, é necessário fazer uma alusão à doutora Tatiana Borsa, tá? Denotada advogada lá no Rio Grande do Sul. Né? Eu tive o prazer de fazer uma live com ela. Aliás, uma não, algumas, né? E conhecer essa fera de perto, né? A doutora Tati Borsa me representa como a mulher advogada, principalmente pelo conhecimento dela, professora, né, inclusive, e pela advocacia, né, que ela tem, né, que é uma advocacia de fato de trincheira. E ela é nada mais, nada menos, doutor Glauber Bez e amigos, né, que a advogada, né, responsável acho que acredito que seja pelo músico, né, pelo cantor, no caso da Boate Kiss, né, que é emblemático esse caso, né, todos conhecem, né, centenas e centenas de múltiplos homicídios, né,
e ela está nessa empreitada da qual eu, de antemão, né, sempre que eu posso, eu falo, desejo muita luz, muito sucesso, até porque ela disponibilizou parte do processo, eu estudei, e realmente é fora de série, principalmente a maneira com que ela se prepara para esse tribunal do júri. Acho que é muito importante sempre a gente alimentar, né, não só a jovem advocacia, os novos advogados, mas principalmente o empoderamento feminino, porque ainda, né, é uma minoria das mulheres advogadas e com atuação no plenário do júri. E um outro ponto, para não me perder também, irmão, mas mandar um recado para a jovem advocacia, principalmente aqueles que estão começando, né, para abrir a mente deles, enfrentem, né, estejam lá no plenário de corpo e alma, não tenham medo. Na verdade, nunca nenhum dos senhores estarão sozinhos. Você vai ter sempre um advogado por perto. Por mais difícil que seja, peça ajuda, peça conselhos. Não eu, meus irmãos de trincheira, você, o pessoal da jurisprudência comentada, mas cansei de ver, né, plenários onde que as pessoas, às vezes os advogados acabam se socorrendo, né? Ali o advogado acaba, o que está no plenário passa uma impressão ou outra, ou até mesmo uma preparação que é muito, muito, muito importante. Então, é muito legal já dizer isso, né, dessa força para quem está começando, ou até mesmo para quem já tem uma rodagem, mas pandemia é sempre muito complicado, né? As pessoas às vezes estão um pouco para baixo, e fazer justamente essa lógica de defesa, que é uma minoria, né, que aceita isso, mas é o que eclode da nossa Constituição Federal, do Código de Processo Penal, assim, a força que a defesa tem. O protagonismo do tribunal do júri está na verve do advogado do plenário. O ator principal do tribunal do júri, do julgamento, é o réu. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente, o advogado se preparar bastante, né? E principalmente nós, assim, que estamos assim, à frente, lutar, né? Para que a lei seja cumprida, a Constituição Federal, né? Principalmente no que fala do devido processo legal, contraditório para a defesa, dignidade da pessoa humana, até mesmo desses descalabros, né? Eu acredito que essa seja para finalizar mesmo, irmão. É inadmissível, né? Principalmente nesse caso aí que nós citamos, quando, por exemplo, você tem uma sentença absolutória. Então, o réu foi absolvido. O Ministério Público, inconformado, ele vai e ele apela. Ok. Aí vem ou a condenação em segunda instância, ou então o tribunal manda a julgamento novamente. Nesses casos onde que há absolvição inicial, né, existe um grande contrassenso. Por quê? Porque essa matéria, depois ela vai ter que ser dirimida, se não tiver nulidade, né, principalmente nos casos do júri, mas ela vai ter que ser dirimida onde? Nos tribunais superiores. Ok. Para quem foi absolvido na primeira vez e é condenado em segunda instância, ele vai debater mérito aonde? É essa que é a lógica, é isso que nós temos que pensar, né? Então, um dos doutrinadores que eu recomendo que quem tiver a possibilidade preste bem atenção é o Nereu, né, o Giacomelli, e ele fala, né, que os recursos de sentença absolutória encontram fundamentos para serem restringidos e não abolidos, né? Então, a partir do momento que existe um reexame fático somente para o órgão acusatório, impera nesse Brasil ainda tudo aquilo que a gente fala de uma égide condenatória, a mentalidade de inquisição. E, enfim, nesses casos aí a gente tem que torcer, né, para que exista aí, no mínimo, um duplo pronunciamento, algo que a nossa legislação processual penal não prevê, mas a revisão total da condenação. Enfim, eu acho que até me alonguei mais do que o necessário. Eu peço Tá em casa. desculpa se sair daquilo que a gente... Aliás, quando a gente combinou de falar, vamos falar sobre alguma coisa, você deixou
o tema livre, né? Sim? E acaba passando o tempo, a gente não vê, né? Por exemplo, a gente nem acabou. Vamos deixar aí para o Henrique, quem sabe aí a gente fale numa próxima vez, né? A execução provisória no Tribunal do Júri e a sua inconstitucionalidade, e outros fatores aí que realmente. O campo do júri é muito fértil, muito extenso e sensacional. Acho que travou aí de novo. Esperar o Mário voltar. Quero cumprimentar o Dr. Valdiner, Alexandre, todo mundo que está aí, doutora Denildes, manda um abraço para nós. Caiu. Eu vou chamar o doutor Mário. Só um minuto. Pessoal, vou mandando suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai finalizar. Voltei, irmão, voltei. Beleza. Viu, enquanto tinha dado essa falha, eu pedi para o pessoal mandar as perguntas, que acredito que mais um pouquinho a gente já termina. Mas o pessoal fica à vontade para perguntar, né? Temos alguma pergunta aqui para a gente responder ou não? Todo mundo que está assistindo aí. Henrique, doutor Valdir, Iago, doutora Denildes, tem alguma pergunta? Como não citar, né, a doutora Danildes? Me diz isso. Como não citar a atuação dessa guerreira, dessa advogada? Né? Sim. Muito feliz, né? Muito feliz aí pela proximidade, né? Principalmente aí no que a OAB não pode nos propiciar. Tenho certeza que o Osasco mandar um abraço para o meu irmão Volpiani. É muito bem servido de advogados brilhantes. Deixa um beijo aí para a doutora Danildes. Faço minhas suas palavras, doutor Mário, mas eu acho que o pessoal tá muito acanhado aí. Terça de carnaval, pô, falamos muito aqui. É. Vamos só torcer pro Henrique depois deixar disponibilizado para a gente depois assistir novamente, indicar para os amigos. Essa responsabilidade é minha, eu preciso fazer acontecer. Ah, é? Eu sou um neófito aqui no Instagram, para mim é tudo uma novidade e eu estou achando sensacional. Mário Badures, legal ter aqui você com a gente, eu estou muito feliz, de verdade. A gente sabe que a live é boa quando a gente sai melhor dela. E você deu um show aqui hoje. Sensacional. Imagina, Sensacional. Imagina. Dia 12 estaremos juntos aqui em Votorantim. Parece dupla sertaneja, né? Trio sertanejo, né? Eu, você, o Mário. Dia 12 em Votorantim. Dia 16 em Itu. Aí tem São Roque, Mairink, Sorocaba, né? E viu, eu convidei o Henrique para o dia 12 estar com a gente, e o Marcelo Galvão também. Acho que a gente vai lotar a tribuna da defesa, vai ser sensacional. Vai ser muito legal. Com certeza vai ser olha, o Ministério Público que se cuide, né? Se ele não estiver assistindo a gente aqui, porque esse time aí, com certeza, né? Não sei qual que vai ser a sorte do réu, espero que a tese de defesa, lógico, possa triunfar, mas só de estar, né, com tão excelentes advogados, né, tribunos maravilhosos ali na banca de defesa, realmente, às vezes, aí você fala assim,
o réu ele tem que ter muita sorte. O réu tem que ter muita sorte. Porque às vezes é impossível você juntar um time desse jeito, senão você, pela amizade, pelos valores que nos norteiam, né, conseguir justamente com que esteja ali aparelhado com tantos magistrais, advogados experientes, com muito vasto conhecimento em matéria processual penal e principalmente no júri. E estou Viu? vendo aqui. Pode falar, já sei que você ia falar da Danildes, pode falar. A doutora Danilde está questionando para nós aqui, Mário. Para o jovem advogado, quais os cuidados no tribunal do júri? Posso dar a primeira letra ou não? Com certeza, Posso? a live é sua. Nunca, nunca. A única limitação que o advogado tem, a única coisa que ele não pode é ter medo. Esse é o principal cuidado, não ter medo. Tem um ditado que diz o seguinte: a sorte acompanha a coragem. Então, o cuidado que ele tem que ter, se preparar para o processo, estudar, tentar buscar com outros colegas que têm mais um tempo de plenário, discutir, sem medo, sem ciúme de processo, não ter medo, vestir a beca e saber que ali ele vai calçar os sapatos do réu. Ir para a arena do verbo e nunca ter medo. Nunca ter medo. Promotor e juiz bravo, arrogante, petulante, gente boa, juiz garantista, isso tudo só enriquece a carreira de quem atua no tribunal do júri. Esses são os meus conselhos aqui rapidinho que eu estou passando. Eu posso falar que não teve nenhuma vez que eu fui para o plenário e que eu não defendi os meus constituídos como se estivesse fazendo a minha própria defesa. Então eu sempre imagino que a quem está ali de frente, né, no fronte de batalha, ele está ali, o advogado ele está defendendo o seu sobrenome, ele está defendendo a sua banca de advocacia, é um duelo. Né? Você nunca pode tratar o seu ex-adverso ou o promotor de justiça como um inimigo. Longe disso, muito pelo contrário. Né? Somos civilizados e etc. Isso é óbvio, né? Tanto que integramos a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas não deixa de ser uma batalha intelectual. Né? E lamentável, às vezes, quando destoa isso e quando se quer partir com um debate de pessoas e não de ideias. Né? Eu sempre, às vezes, deixo isso muito bem externado, já logo na saudação inicial, que daí é um dos detalhes que quando a gente entra no plenário, né, uma dica, né, um cuidado para o jovem advogado, é que ele possa, ali na questão da oratória, da retórica, ele possa dosar ali os decibéis da sua voz, acalmar o seu coração. Né? No meu primeiro plenário, né, e logo, aliás, no primeiro não, nas primeiras dezenas, né, a dica que eu poderia melhor dar aí, respondendo a Danildes, é de que o advogado no júri ele não tem que controlar o que está aqui na cabeça. O advogado que se preparou, que estudou o processo, que domina a matéria, ele não precisa se preocupar com o que está aqui dentro. Ele precisa domar o seu coração. O advogado no tribunal do júri, ele precisa domar o seu coração. Feito isso, pode vir a acusação que vier, uma eloquente, sombria, provocativa, técnica, aquele promotor que sabe cativar os jurados ou aqueles que causam sono. Né? Se você tiver o controle do seu coração, fatalmente, né, você irá fazer a acusação sucumbir. Ou, no mínimo, você vai estar muito bem exercendo o seu papel como advogado no tribunal do júri. E aí aqueles que dizem, né, não importa o resultado. Não, para nós, advogados que militamos no tribunal do júri, o resultado importa muito. Né? Mas, acima de tudo, né, se você não estiver preparado,
nada disso vai acontecer. Então, meu conselho é esse. Muito mais controlar o coração do que a cabeça, porque a cabeça vai estar ali, todos os seus argumentos concatenados. Você nunca pode deixar a sua emoção sobrepor a sua técnica e o medo de errar, né, possa se sobrepor à vontade de vencer. Eu acho que é isso. Sucesso. Muito bom. Mais alguma pergunta? Mário, o gelo, frio na barriga, não adianta. Isso Evandro passa? Lins, Não passa, não passa. Isso sempre vai ter. Evandro Lins e Silva, tem um livro dele, A Defesa Tem a Palavra. Eu tenho esse livro aqui no escritório, né? Foi um achado, né? Encontrei num sebo em São Paulo e estava lá jogado, né? E consegui, né? Foi um dos meus primeiros livros do júri. E ele fala, né, que justamente o advogado que atua no júri, não importa quantos centenas de plenários, se não sentir aquele frio na barriga quando está chegando no tribunal, que é um sinal de que realmente tem alguma coisa errada. Né? Só nós sabemos, né, o quanto ali tem de dedicação, o quanto ali tem de preparação para a gente desenvolver um belo trabalho. Com certeza, com certeza. E aí, o que faremos aí nessa terça de carnaval? Olha, eu acho que Esgotou? esgotou, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Aqui tem? Acho que não. Fechou. Faremos Vamos mais, ver. hein? Com certeza. Foi uma honra. Obrigado por ter me chamado. Obrigado a todos que compõem esse projeto maravilhoso, né? Jurisprudência Comentada. Os nossos irmãos, o Neto Ator, o Volpiani, o Henrique, todos esses que compõem aqui, né, esse segmento. Eu muito aprendo, eu assisto, né, essas lives, acho muito importante. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, contem sempre comigo. E estou aqui sempre à disposição. Para mim é uma honra estar ao lado de vocês. Isso engrandece a minha advocacia e principalmente me sinto muito mais seguro quando tenho tão bons amigos e advogados ao lado, fora o aprimoramento do ser humano, né? Que todos nós somos seres em busca da felicidade, mas de sermos melhores a cada dia que passa. Obrigado, Glauber Bess, né, o intelectual o gigante, e todos os irmãos que nos acompanharam, que deram, né, essa possibilidade de estar aqui falando sobre o Tribunal do Júri. Agradeço a todos os lives telespectadores, a todos que passaram aqui hoje, a maioria deles eu tenho como irmãos, eu tenho com vocês todos uma família, tá? É muito, muito bom, é muito gratificante ter vocês. De verdade, ter vocês como amigos, e eu me sinto muito, muito seguro, como bem falou Mário Badures. Meu amigo, meu irmão, Mário Badures, valeu, obrigado. Agradeço a Deus por ter conhecido você. Agradeço a Deus por ter conhecido o Mauro. Vocês dois, para mim, são 10 sensacionais. E você é o cara. Você é o cara que, do plenário, é o que levanta a espada, vai para cima. E vale a pena assistir, porque assistindo a tua peroração, a gente vê que a gente aprende e muito. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado. Muito obrigado mais uma vez por essas palavras, né? E para também não cair na infelicidade de esquecimento, né? Quero também mandar um beijo, né? Para o pessoal do Bate-Papo Universitário, que é um projeto aqui também de São Vicente aqui. Putz, os universitários que são amantes do tribunal do júri, da área do direito, o direito penal, processual penal, eles fazem ótimas lives, vale a pena o pessoal também conferir. E você está falando aí de atuação no júri, né? Minha amiga aqui, Cláudia Quintal, aqui mandou uma mãozinha, né? Acho que é dando oi. Ela
conheci a Cláudia, né? Ela atuava no Ministério Público e foi num dos júris assim bem pegados, né? Onde que eu também tive a alegria de enfrentar um dos meus grandes ídolos, né? Ah, então, ele na acusação, óbvio, na defesa. Então, foi um julgamento ali muito, muito, muito especial quando eu travei uma batalha com nada mais, nada menos que o Dr. Acauí. Então, acho que agora esgota-se, né, por completo, irmão. Obrigado mais uma vez pelas gentis palavras. Tamo junto sempre. Que precisar é só contar comigo. Um beijo para todos vocês. Valeu. Grava aí, hein? Esse foi legal. Vê aí como é que faz para gravar. Peraí. Aperta o xizinho aqui, é isso? Acho que sim. Aí depois vai aparecer uma opção para gravar. Encerrar. Valeu.